pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Você pode até pensar pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Você pode até pensar pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Você pode até pensar
pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Você pode até pensar. Você pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Você pode até pensar. Você pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Você pode até pensar. Você pode